Olá pessoal, boa noite. Vamos nos aproximando para iniciar a nossa live ao vivo como prometido, ok? Bom, como nós havíamos antecipado, eu já anunciei com alguma antecedência aí de alguns dias, para que as pessoas pudessem ser avisadas, ok? Eu enviei para diversas pessoas, todas que estão no meu zap, ex-testemunhas de Jeová, eu enviei o link de uma meia dúzia aproximadamente de vídeos que eu já fiz a respeito da situação a qual está se deflagrando aí, né? Essa criação de associações pretendendo angariar o seu dinheiro mensal, 20, 30, 40, 50 reais, sei lá. Sempre tem os que doam quantia significativa, enfim. Há alguma coisa de mal nisso, minha gente? Não, não há nada de mal. As igrejas em geral, a Igreja Católica, as próprias testemunhas de Jeová, eles vivem do quê? Do dinheiro que angariam dos seus membros, correto? Mas digamos que pelo menos tem uma justificativa mais plausível, uma coisa mais convincente, mais palpável, podemos dizer assim, que é a manutenção daquela entidade religiosa, daquele prédio especificamente. Afinal, eles têm despesas, às vezes não tem sede própria, tem despesas com aluguéis, tem despesas com a manutenção em si, certo? Luz, água, tudo isso a igreja paga, só não paga imposto, entendeu? Mas pelo menos aí você vê uma coisa plausível, explicável, admissível, sensata, correta, tá? Agora você criar uma associação que, na verdade, a OAB está de olho nisso, já fechou várias, na verdade o escopo é de angariar serviços para um advogado. Então, um indivíduo vem e se posta como religioso, como líder, que a maioria dos que eu vejo aí, né, não são líderes e nunca foram e nunca serão, de coisa nenhuma. Tá? Eles montam aí uns canais no YouTube, fazem transmissão ao vivo, e fazem aquilo que brasileiro mais gosta, de fofoca, de ficar falando esse acontecimento ou aquele dentro dessa ou daquela religião, ficar provocando bate-papo, ficar dizendo, você viu o que ele falou, você viu o que ela disse, você viu o que eu gravei, enfim. Ele gera uma coisa de prisão mental na sua cabeça.
e faz com que você entre aquilo. É a mesma ladainha, é a mesma que prende o sujeito, que deixa o sujeito fixado naquele estudo da tal sentinela, né? Correto? É uma coisa que vira fissura, o cara fica fissurado naquilo. E as coisas são feitas de forma, com a aplicação da neurolinguística, no elaborar os textos, as instruções, de forma que se torna um emaranhado mental e vai te prendendo, vai te prendendo, vai te prendendo. Você fica fissurado naquilo, vira um vício. Um vício, sim. Tal qual cheirar pó, entendeu? Fumar maconha, fumar crack, vira um vício, vira uma dependência psíquica nesse caso. E aí o que acontece? Em cima disso, as pessoas vão montando religiões e religiões. Não contente, obviamente, às vezes se associam esses líderes, tenha que título tiver, ancião, bispo, padre, reverendo, missionário, o que quer que seja, certo? Se associam a um pequeno grupo de advogados que não representa a classe dos advogados, entendeu? O sujeito foi, tirou um diploma numa faculdade de direito e ele quer enriquecer da noite para o dia. Ele quer fazer algo assim semelhante como se fosse ganhar numa quina, numa mega sena, enfim. Ele quer lavar a égua. E aí se mancomuna com um pastor, com um bispo, com um ancião, seja que título for, e cria uma associação. Agora, se vocês olharem os objetivos dessa associação, e é isso que eu quero comentar, não é nada, minha gente, que eu já não o tenha feito em situações anteriores. Deixa eu localizar aqui no notebook para comentar com vocês. Então, vocês vejam uma coisa. A pessoa vem... Isso fala de um advogado, tá? Isso fala de um advogado. Sobre advogado, eu vou explicar uma coisa para vocês. O que eu vou falar não é regra, não está no Estatuto da OAB. Entendem? É um costume, pode-se dizer assim, uma prática. Porque muitos vão vir aí falar que desconhece isso. Claro que desconhece. Se você desconhecer isso, obviamente você não é um advogado. Você pode ter carteirinha, pode ter OAB, mas você nunca militou na advocacia. Faculdade de Direito, gente, não ensina nada para ninguém. Sabe o que faculdade de Direito é? Aliás, eu estou para dizer para você que todas as faculdades, tá? Alguma exceção feita aí a odontologia, a medicina, mas qualquer outra faculdade, o que ela te passa? Ela te passa informações. Informações. No caso da faculdade de Direito, ela te passa informações jurídicas, entenderam? Mas ela tem uma coisa em especial, a faculdade de Direito. Eu acho que se todo mundo pudesse, deveria fazer. A faculdade de Direito te ensina a pensar. Ela te ensina a pensar. Quando você sai da faculdade de Direito, você precisa prestar o exame da OAB para você ter a credencial de advogado e poder advogar. Então você tem que passar um exame lá
Se você não passar, você é apenas um bacharel em direito, mas você não é advogado. E isso é indispensável, porque se você pretender ser juiz, delegado de polícia, o que quer que seja, principalmente juiz e promotor, você precisará ter advogado pelo menos 2 ou 3 anos, ter prática advocatícia, entendeu? Então, o que que acontece? Quando a pessoa sai da faculdade, o que eu vou falar, como eu disse para vocês, não é uma regra, não está escrito em estatuto da OAB, nada. Digamos que é uma lei de rua, pode-se dizer assim, tá? Assim como os malandros, os traficantes, eles criam as suas leis próprias, digamos que é uma lei de rua. Então, essa lei de rua, no nosso meio, ela leva à seguinte conclusão. Quando você sai de uma faculdade, você nada mais é do que um advogado de 5ª categoria. 5ª. Você vai militar fazendo todas as áreas do direito, normalmente concentrado em civil, criminal, trabalhista. É um autêntico clínica geral, né? Não, porque esse termo clínica não serve para a advocacia, sim para médico, mas é uma forma de vocês entenderem, assim como um clínico geral na medicina. Então, o que que acontece? O indivíduo sai e aí ele vai descobrir que a teoria, na prática, é outra. Esse dito popular, secular, que vocês conhecem. A teoria, na prática, é outra. Ele vai ver que tudo que ele aprendeu na faculdade de Direito não tem nada a ver. Aí ele vai perceber que a faculdade de Direito ensinou ele a pensar. Aí ele vai levar a chapuletada à torta e à direita, enquanto ele for um 5ª classe e até enquanto ele for um 4ª classe. Ele vai ficar fazendo tudo para conseguir sobreviver, mas vai errar muito, vai passar muita vergonha, vai precisar muito chefe de cartório dos fóruns ensinar ele, vai precisar muitos outros advogados que olham, vê que ele está com dificuldade ali, ensiná-lo. Ele vai precisar disso. Ele vai levar muitas chamadas de juízes de direito. Muitas. Entendeu? Juízes, promotores vão usar termos que ele sequer sabe se aquilo é de comer que está se falando. E ele vai passar bastante vergonha nessa 5ª, nessa 4ª categoria. Mas ele vai se tornar bom. Mas isso leva para aqueles que forem interessados uns 3 anos. É ok? Aí ele vai descobrir, como eu lhes disse, que a teoria na prática é outra. Não tem nada a ver com o que ele estudou em faculdade de Direito. Aí ele trabalha para escritórios, uma série de coisas, enfim, erra bastante, fica aí uns 3 anos, eu digo, aqueles que são interessados, que são aplicados, porque os que não são, passam 10, sei lá, 20 anos e não aprende nunca. Ok? Bom, depois disso, digamos que ele guindaria uma posição de um advogado de 3ª categoria. Aí ele já começa a definir ramos no direito que ele vai seguir. Ele começa a definir e, para sobreviver, na verdade, ele continua naquele cível criminal trabalhista, mas não sai disso. Mas o direito não é só isso. Mas é aí que estão o grande volume de causas para ele poder sustentar o seu escritório e se sustentar, enfim. Tá? Então, ele é um advogado de 3ª categoria já. Ele já consegue bons resultados, mas ele ainda é um nota 7. Essa é a realidade de rua. Com o tempo se envolvendo nisso, se ele se enganja a bons advogados, eu, por exemplo, eu sou cria do Valdir Troncoso Pérez e do José Parada Neto. Ambos já são falecidos. Eu trabalhei muitos anos
para esses advogados e teve júris ali que eu fiz que ele cobrou $10.000. Ele não perguntou se eu tinha tomado café naquele dia. E eu ia falar alguma coisa, eles estavam me passando aprendizado. Então eles chegavam, me davam uma situação para fazer, e eu falava, o que eu faço aqui, doutor? Aí ele dizia, você vai falar tal, no Instituto da Legítima Defesa. Ele dava um instituto, tá? Só essa palavra, aqui é legítima defesa, se vire. Você que ia estudar argumentação, ia estudar as leis, enfim, doutrina, jurisprudência, e você ia preparar a sua argumentação. Quem fazia era eu. Ele me dava um instituto. A partir do momento que eu cheguei e perguntei para um deles, doutor, o que eu faço aqui? E ele disse, o que você quiser. Ele estava me dando a carta de alforria. Então, digamos que eu já era um advogado de segunda classe. E de segunda para primeira, qual é a ascensão? Aí é política. Entendeu? O que é as primeiras classes? Os primeiras classes, advogados considerados de primeira categoria, são aqueles que você vê escrever nas colunas dos principais jornais, que aparece na televisão, que aparece na mídia, que aparece defendendo criminosos famosos, como você tem visto aí, principalmente os políticos. Só que isso é uma casta que se formou, que já vem de pai, avô, bisavô, tataravô. Digamos que os avós deles, os bisavós, eram sábios, eram doutrinadores do direito. Porém, é aquilo que se diz, né? Menino criado com leitinho e com vó, dá no que você está vendo aí, por aí. Principalmente os filhos do presidente, que eu sou fã. Porém, criado com leitinho e com vó, dá nisso aí. Entendeu? Se o sujeito não passar necessidade, meu amigo, se ele não esfolar, ele vai ser um nada. E o que eu fazia a par disso de estar trabalhando para eles? Eu frequentava os ambientes onde sempre eu era o menor. Eu era um menor. Por quê? Porque onde tinha iguais a mim, ou abaixo de mim, eu não ia aprender nada. Então eu fazia questão desses ambientes, dessas salas, para frequentar, para amealhar, para aprender alguma coisa útil. E aí o que acontece? Esses, então, que frequentam isso, estão no topo da advocacia, eles são melhores do que os de segunda classe? Não. Na verdade, quem sustenta eles são os de segunda categoria, que não tem nome, não tem pai, não teve avô, não teve tataravô. E a OAB, infelizmente, ela colabora com isso. Por quê? Porque ela proíbe que o advogado faça propaganda de si mesmo. Eu não posso colocar um anúncio no jornal dizendo eu fiz 700 júris e ganhei 650 dele. Não posso. Eu só posso pôr advogado Paulo Rodrigues, civil, criminal, trabalhista, o que eu quiser, tribunal do júri, a minha especialidade, constitucionalista, administrativista, que eu também sou. Enfim. E eu não posso fazer propaganda em larga escala, é no cartão, mão a mão. Isso é uma forma de manter a casta que está em cima sempre lá, sempre dominando. Então, os de primeira classe, doutrinariamente, jurisprudencialmente, da forma que você quiser, eles são os melhores? Não. Principalmente os atuais, que herdou de avô, bisavô. Principalmente. Eles são alimentados. Eles são alimentados pelos advogados de segunda classe, cuja ascensão ao clube deles precisa um deles te guindar. E eles nunca vão fazer isso, a não ser que eles entendam que o clube está com poucos elementos.
É uma forma de monopolizar. Entendeu? E, obviamente, também não vai sair nunca da segunda categoria um advogado que não lide com maracutaias, com armações. Não sai. Não sai. Vai vir gente aí contestar, mas essa é a verdade. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque um advogado chega aí e ele coloca, é o que estão fazendo nas associações aí. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um advogado que falou aí, inclusive, no vídeo, para que as pessoas lessem o artigo 1º ao artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, você sabe, tem mais de 100 incisos. Mas que lesse para você saber os seus direitos. Então, gente, o que me irrita sobremaneira é isso, porque isso é um engodo. Isso é uma enganação. Imagina, advogado, que enganação. Está lá escrito os meus direitos, eu tenho direitos. Sim, eu já expliquei isso num vídeo. A Constituição do Brasil, principalmente, salvo a americana, que já tem mais de 200 anos, certo? Mas o que é a Constituição? É uma carta de intenções. Sabe o que é carta de intenção? Olha, eu estou interessado em me casar com você. Eu prometo ser um bom homem, ser um bom marido. Eu prometo eu financiar todos os problemas da casa, te sustentar. Enfim, é uma carta de intenções. Para que vocês tenham uma ideia, eu expliquei aí num desses vídeos aí também, sobre o mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Foi uma figura que se criou quando se fez a Constituinte de 1988, com o intuito de fazer com que se obrigasse o Estado a cumprir o que estava na Constituição. Então você entrava com mandado de injunção. Olha, a Constituição está dizendo que um salário mínimo, ele tem que coibir tais necessidades básicas, num nível que se já chegou à conclusão, atualmente se chegou à conclusão, que se a Constituição de 1988 ela fosse cumprida, o salário mínimo, minha gente, era para ser R$ 5.500, e não 1.100 como é aí. Então, o que é isso? Isso se chama, na linguagem jurídica, letra morta. Está lá, é lindo, é maravilhoso. E um mandado de injunção? Ora, era a ferramenta que eu tinha, que eu poderia obrigar. Entrar com uma ação em juízo e falar, olha aqui, ó, o artigo tal me garante isso. Certo? Vamos pegar o exemplo mais corriqueiro aí. São centenas de situações que a Constituição não cobre, tá? Mas está lá escrito, correto? Então, eu entrava com mandado de injunção, tá, eu quero o salário mínimo dentro do patamar que a Constituição está dizendo. Que para satisfazer as necessidades básicas, não é nem média, é básica, tá? As associações, não sou eu que chego a essa conclusão, as várias associações de economistas que tem por aí chegaram à conclusão que o salário mínimo precisava ser R$ 5.500. E não vai ser nunca desse patamar. Tá ok? Então, o que é isso na Constituição? Letra morta. A exemplo disso, tem muitas e muitas letras mortas. Aí o mandado de injunção que eu poderia exigir que se cumprisse o que está na Constituição em meu benefício, em benefício de uma coletividade, o que eles fizeram? Eles regulamentaram recentemente, levou mais de 30 anos para regulamentar.
o mandado de injunção, que obriga o Estado a cumprir o que está escrito na Constituição. Eles regulamentaram recentemente, ficou mais de 30 anos engavetados. O que eu estou querendo ensinar para vocês? O que está na Constituição não é de cumprimento automático. É uma carta de intenções, precisa de leis que regulamentam. O que regulamentou um mandato de injunção é um exemplo. E assim tem centenas e centenas de situações. A Constituição, gente, se você lê ela, do artigo 1 até o artigo 5º, todos os incisos, você fica apaixonado pelo Brasil. Por quê? Porque é uma Constituição socialista, que é o passo inicial do comunismo. Entendeu? É para agradar ouvidos de povo. Então, uma pessoa do povo, ele vinha aqui e disser assim, não, isso é um direito meu porque está na Constituição. Ele é bonito. Agora, um advogado fazer isso? Não, não. Por pior que ele seja. Olha, que ele não seja nem o 5ª, 4ª categoria que eu comecei, que ele conseguiu tirar a OAB, mas nem uma classificação como 5ª, 4ª categoria. Ele sabe isso porque é beabá, é básico, tá? Só faltava aparecer um advogado que conseguiu tirar a carteirinha da OAB, certo? Nem classificação não tem, não é nem 5ª categoria, já estou pondo o mais rudimentar possível, entendeu? E não saber disso. Então, o que o meu raciocínio e a minha inteligência me diz? Quando um advogado vem e fala para você, leiam o artigo, principalmente do artigo 1º ao 5º da Constituição, e veja os direitos que você tem, ele está te enganando. Já que eu não acredito que ele seja tão estúpido, que não sabe que a Constituição é uma carta de intenções e que o que podia obrigar a se cumprir alguma coisa da Constituição chamava-se mandado de injunção, que levou 30 anos para ser regulamentado. E mesmo assim, você ainda esbarra numa outra ironia das hipóteses que eu posso entrar com mandado de injunção. Exigir que o Estado cumpra para comigo aquilo que está dito na Constituição, eles vão chegar a um ponto que a justiça vai mandar ao Estado que cumpra isso, tá? Porque ele tem direito, está na Constituição, então cumpra. O Estado vai falar, sim senhor juiz, vai pegar e vai pôr você numa fila que tem milhões de pessoas na sua frente. Perceberam o que é? Então, quando um advogado ele vem aqui e manda você ler, ao você ler a Constituição, principalmente do artigo 1 ao 5º, certo? Que é o que interessa, que as pessoas comuns podem compreender. Ele sabe que aquilo vai te encantar. E ele vai poder dizer, como muitos disseram aí de mim, ele não faz nada. Ele não faz nada pelas ex-testemunhas de Jeová. Está na lei, está na lei que ela tem direito a isso aqui. Mas ele não faz. Ele sabe que não é possível fazer o que não está regulamentado. Ele sabe que um advogado não tem autoridade para impor uma situação dessa daí ao judiciário, ao executivo para que cumpra. Nós estamos no Brasil.
pode ser isso a não ser má intenção? O que pode ser eu pegar escritos que estão do artigo 1 ao 5º da Constituição e falar, ó, você tem direito, a nossa associação vai lutar pelo seu direito. Vai lutar nada, nem conseguir a ação ser recebida, vai conseguir. E os que tiverem os direitos constitucionais ali, tiverem amparados, o sujeito vai ter que exigir o cumprimento através de um mandato de injunção, como eu disse, mandado de injunção. Então, vejam bem, ele levou 30 anos para ser regulamentado. Vocês devem imaginar que a fila do judiciário, ela deve ser quilométrica, né? Quem sabe o seu bisneto, tataraneto, vai receber os direitos que você pleitear. Quem sabe? Então, quem a priori vê um advogado falar isso e vai ler como ele maliciosamente mandou ler o artigo 1 ao 5º da Constituição, a pessoa vai entender realmente, essa vai ser uma associação que vai funcionar. Ela vai funcionar realmente. O outro lá, o doutor Paulo, que foi o primeiro que apareceu aqui em relação a seitas, principalmente esse idioma, ele não faz nada, ele está velho, ele está caduco. Por falar em velho, vocês perceberam aqui, né? Eu tenho umas filhas aí que estão doidas para me casar, então elas estão dando um trato aqui para ficar mais bonito, né? Já que tudo funciona no corpo, então a vida tem que ser normal. Brincadeira. Então vejam bem. Eu estou usando, quando eu faço isso, o artigo 1 ao 5º da Constituição como um meio de propaganda de uma coisa que eu sei que é utopia. É utopia, gente. A Constituição de 1988, ela foi feita para amansar o povo, para conter o povo e direcionar o país para um regime inicial socialista. Eles não gostam da palavra comunismo. Aliás, comunismo nunca chegou a ser implantado no mundo, que comunismo é a fase final do socialismo. Eles, quando estão no socialismo, o clube é tão bom para aquele rei e aquele reinado de alguns milhares de pessoas, e o povo todo escravo, que eles se perpetuam ali e não interessa nem chegar à fase final do comunismo. Nenhum país do mundo o comunismo se chegou a essa fase de comunismo, para ali no socialismo. Então vejam bem, foi uma Constituição feita para isso. Mas se a pessoa for estudioso, e eu não admito que um advogado, seja de qual categoria ele for, não o seja, eu não admito. É o que eu tenho dito para os meus colegas. Advogado não pode ser tolo. Advogado não pode ser trouxa. Essa que é a verdade, tá? Não tem o direito de ser tolo um advogado e de ser trouxa. Portanto, como não existe advogados assim, os que vêm aí propor isso sabem o que estão falando. Olha, você quer coisa maior que dá mais credibilidade do que eu falar do artigo 5º? A pessoa vai ler lá o artigo 1 ao 5º da Constituição, ele sabe que não fui eu que inventei. Ele sabe que é a Constituição do Brasil. Então eu falo que eu estou criando uma associação para fazer cumprir aquilo. Maravilhoso. Ele usou como propaganda e agiu de má fé. E a associação age de má fé. O que vai acontecer se isso aí vingar? Tomara que vingue, para quem defende aí, lá no fim colher os frutos. E
Isso vai acontecer o seguinte, eles vão entrar com ação. Vocês sabem por que o judiciário é abarrotado? Por causa desses advogados. Eu ainda sonho com o dia que aqui, no Brasil, e tem política para impedir isso, aconteça o que acontece lá na pátria-mãe, que é meu país também, Portugal. O advogado lá, para propor uma coisa em juízo, ela tem que ser muito fundamentada e possível. Correto? Além do que, a maioria das funções que hoje os fóruns fazem de oficial de justiça, de citação, são os advogados que fazem. Eles trabalham para burro lá em Portugal. E detalhe, se ele propor coisa fantasiosa em juízo, ele leva uma multa pesada e pode ter a sua licença para advogar cassada. Pronto, a justiça portuguesa resolveu todos os problemas de abarrotamento. Porque o advogado só pode propor coisas que tenham a mínima possibilidade de vingar. Se não tiver, gente, o advogado responde. Aqui não. E a consequência é um judiciário aí abarrotado, um juiz numa vara qualquer aí, de qualquer cidade da grande São Paulo aí, sabe? Um juiz que era para gerir 100 processos, ele tem que gerir 10 mil processos por causa dessas imbecilidades. Por causa dessas, na verdade, irresponsabilidade que deveria gerar consequência para a profissão e para o bolso do advogado que faz isso, tá? Então você tem que ser com as pessoas claro, você tem que chegar, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro. Gente, a Constituição da República Federativa do Brasil não passa de uma carta de intenções. O que é a carta de intenções? Olha, eu prometo trabalhar direito, eu prometo fazer isso. É aquilo que o político faz em campanha. Eu prometo asfaltar essa rua, eu prometo fazer isso, fazer aquilo, melhorar a saúde, a educação, aquilo tudo que eles fazem. É uma carta de intenção. Ele faz quando ele entra? Ele faz um pouquinho. Quando ele é honesto, ele consegue fazer um pouquinho, um terço, se é que consegue. Por que não consegue mais? Porque não depende dele. O sistema do Brasil, embora seja presidencialista, ele funciona como parlamentarista. Quem manda é Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e o STF que está fazendo uma boquinha junto com eles agora. Entendeu? Então não tem condições. Então o que acontece? A pessoa cria uma associação e se lastreia em algo que a pessoa vai ler e vai dizer, não, tá aí, é direito meu. Vai pleitear o seu direito. Se ele estiver entre os elencados, você vai conseguir fazer com que se cumpra através de um mandado de injunção. E veja bem, tem que pegar a fila, tá? Fila quilométrica. Levou 30 anos para ser regulamentado. Então, gente, isso é letra morta. Isso é pega trouxa. Isso que é a realidade. Entendeu? E advogado não tem o direito de ser, como eu disse, otário. Ele não tem esse direito. Portanto, por que ele faz isso? Só pode ser má intenção. Vamos abarrotar os cofres, certo? Se vocês pudessem, vocês que acham que isso aí tem fundamento, vai lá. Vamos ver daqui 5 anos o que eles conseguiram de concreto. Vocês verão que nada. Mas ainda eles terão uma justificativa para dizer para vocês. Mas nós trabalhamos. E todo trabalho é digno do seu salário. Maravilhosa a colocação.
É mesmo, pior que é. Só que isso se assemelha. O que eu poderia comparar na questão brasileira de justiça? Meu amigo, isso é a mesma coisa que enxugar gelo. Compra toneladas de panos e fica enxugando um gelo ali. Fica enxugando uma barra de gelo. Fica enxugando, fica enxugando. Se equipara um serviço, vamos para um serviço que eu pretendia aí numa chácara nossa aí. Fazer um poço semi-artesiano. Por que semi-artesiano? Porque até uns 60 metros, por aí 70, é considerado semi-artesiano, né? E pode. Para ser um poço artesiano é uma legislação muito complicada, que precisa cumprir vários trâmites no governo federal e fica muito caro para fazer um poço verdadeiramente artesiano. Então, um poço semi-artesiano é possível. Eu chamei o sujeito lá, chamei duas empresas. E o que ele fez? Ele falou, onde você quer que furar? Eu queria aqui e tal, mas você que sabe onde é o melhor. Como é um local que tem pedras, ele falou, olha, o ideal é ali. Vamos tentar ali. Aí eu falei para ele assim, e se der pedra? Porque o poço semi-artesiano não fura pedra, tá? O poço artesiano fura. Ele falou, se der pedra, trabalho perdido até onde chegou. Aí eu te dou mais uma chance, você escolhe um outro local ou eu escolho para você. Obviamente, as duas firmas que fizeram isso pela experiência que os sujeitos tinham, eles sabiam que ali, em qualquer lugar, ia dar pedra, mas ele não quer perder o trabalho. Enfim, para que vocês tenham uma ideia, se ele furar os dois poços, der pedra e eu não conseguir ter os poços, o trabalho dele eu tive que pagar. É isso que essas associações vão fazer com vocês. Entendeu? Elas vão fazer isso. Ah, mas o advogado trabalhou. Olha quantas ações ele entrou em juízo. Ele ganhou alguma? E as que foram julgadas improcedentes, ou seja, nem recebidas foram, nem adiante foram, nem o mérito da ação foi avaliado. Então, gente, isso é a realidade do Brasil. Não é eu que quero isso. Entendeu? Eu sei que os escritórios de advocacia vivem disso. Eles vivem de entrar com ações que eles sabem que não tem futuro. Certo? Na justiça portuguesa é diferente. Tem que ter pelo menos 50% de possibilidade de ter procedência à ação. Porque se for abaixo de 50%, o advogado é multado e pode ser cassado. Que é para aprender a não propor coisa. Por quê? Porque a justiça da pátria-mãe já sabe que isso é um meio de iludir incautos. Tá? Então, sobre esse aspecto, doutor, sinceramente, eu acho que a OAB deveria, do setor disciplinar, fazer alguma coisa com você. Ela deveria fazer alguma coisa. Porque senão daqui a pouco você vai estar querendo vender lotes de terrenos na Lua para as pessoas. Entendeu? Então isso não tem o maior supedâneo, não tem a maior sustentação. Uma associação pode ser criada, eles podem mostrar um demonstrativo para vocês que entraram com 100 ações no mês. Gente, espere o resultado final e vê quantas vingou. E vê quantas nem recebidas foram. E aí ele vai dizer para você, mas eu trabalhei. Ou seja, o que é isso, se não eu criar um problema para depois tentar apresentar a solução? Isso principalmente partindo de
instituição religiosa, olha, não dá nem para comentar, tá? Então eu acho que é o seguinte, fiquem aí na de vocês, sabe? Prometa outras coisas para a pessoa. Promete que você vai dar, se você arrecadar 100 mil, você vai dar 90 de mil de cestas básicas, para umas pessoas que vão ser analisadas entre os próprios associados, não estranhos, e sim do corpo associativo. Apresente aí as condições que você tem que pagar: aluguel de prédio, de luz, de água, enfim, tudo que uma associação tem que pagar. Ou seja, faça uma associação de ajuda mútua. E se você quer prometer alguma coisa jurídica, vamos ver se há outras ações e o deslinde, o final delas. Vamos ver se aquele direito que está na Constituição já está regulamentado. O do salário mínimo, que eu dei um exemplo para vocês, que era para ser R$ 5.500, já teve mais de 100 mil ações, mandado de injunção, tentando fazer cumprir isso. Você viu cumprir? O salário mínimo é R$ 5.500. Entendeu? Então, o meu relacionamento, principalmente com o povo de religiões, em especial as testemunhas de Jeová, que já foram muito enganados. E esses indivíduos travestidos aí, de líderes, de doutrinadores, de ensino. Eu vejo os ensinamentos, eu tenho formação também. Olha, não é adequada, não. É interpretar a Bíblia puxando a brasa para sua sardinha. É assim que é feito as coisas, tá? Então, gente, não tem supedâneo, não tem sustentação, não tem nada legal, a não ser criar uma associação para viver nababescamente e não precisar trabalhar. Né? Eu trabalhei 56 anos. Hoje eu sou aposentado. Eu trabalhei 56 anos, quase o dobro. Entendeu? Estamos aqui diante de uma realidade que é Brasil. É isso. Brasil é isso. O que pode mudar isso? Antes de eu falar para vocês o que pode mudar, eu vou dizer para vocês que, inclusive, um desses advogados comentou sobre a lei de preconceitos religiosos, deu o número da lei, tudo, tá? Vai lá e entra com uma ação a respeito. O que acontece? A lei é capenga. Ela foi feita para inglês ver, para agradar ouvidos, guetos, grupos. Porque, embora ela fale algumas coisas que configura, e a questão de desassociação já era para ser configurado mesmo nessa lei capenga, mas ela dá margem a N interpretações. E quando ela faz isso, dá margem a N interpretações, o que acontece? Os advogados fazem a festa. Porque toda interpretação doutrinária, jurisprudencial ou de leis, elas comportam N versões, mas sempre tem umas duas versões dominantes, às vezes uma terceira, certo? De forma que eles dividem aí 100% em 35 para um, 30 para o outro, 29 para o outro, enfim. Tem interpretações diversas. Então, o advogado A vai puxar pela interpretação que lhe interessa para o seu cliente. O advogado B vai puxar para o seu cliente, assim sucessivamente. Conclusão: nada é absoluto. E o juiz vai acabar tendo que decidir fazendo média com ambos os lados.
Ou seja, você entra lá com um pedido, vamos dizer, em dinheiros. Para dar um exemplo apenas, se você entrasse com um pedido de 100 mil reais, você vai receber R$1.000. Entendeu? É isso. Isso é como está o direito brasileiro. Por isso que eu gosto e sempre militei no Tribunal do Júri. Primeiro porque o Tribunal do Júri, embora é criminalista, ele não defende bandidos. Ele defende pessoas que praticam homicídio, infanticídio, aborto, enfim, que normalmente 97% delas não são bandidos. São pessoas comuns que matam lá no trânsito, matam no boteco, matam no futebol, mas você vai ver, são pessoas que trabalham, têm vida constituída, têm família, têm filhos, enfim, não são bandidos. O Tribunal do Júri defende só esses. Poderá defender algum eventual outro crime, mas se tiver conexos a um desses do Tribunal do Júri. E por que eu gosto de ir lá? Porque o juiz lá, que aliás eu não suporto, eu tenho, nos últimos 10 anos, a minha tolerância para com juiz de primeiro grau, ou seja, juiz singular de varas, chegou a 0. A minha tolerância com eles chegou a 0. É muito almofadinha, é muito tititi, é muito atrás de vírgulas para justificar a sua função, entendeu? No Tribunal do Júri, o que é o juiz? Um mero policial da sessão. Ele está ali apenas para homologar o que os 7 jurados decidem. É uma beleza isso. Tudo devia ir para o Tribunal do Júri. Por que eles não mandam? Porque eles sabem que vão ser punidos os políticos, principalmente. Entendeu? Então, essa lei aí, por exemplo, você pode entrar assim com uma representação por causa da prática do ostracismo, aquele resquício que gera a desassociação de uma pessoa na seita das Testemunhas de Jeová, em algumas outras aí também, correto? Mas mais notadamente nessa. Era para se enquadrar, só que você vai pegar uma interpretação que você tem uma corrente a seu favor de 30%, 35%, mas tem 70% contra você, que pensa diferente. Então, qual é? O que tem que ser feito, que eu tenho dito para vocês? Nós temos que ter um deputado federal lá em 2022. Não estou me propondo a ser deputado. Poderia ser outro, mas será que ele ia me obedecer? Será que ele ia obedecer a... Pode-se também, entre os 513 deputados, conseguir amealhar algum. Mas o que vai acontecer? Ele vai querer saber quantos votos vêm do povo interessado para ele. Se ele vê que não é capaz de se assegurar a reeleição dele, ele não vai se interessar. Então é preciso ter um deputado que vai lá para não se interessar em nada que os 512 se interessam. Ele vai se interessar por um povo, por uma coisa. E obviamente vai ter sim que se associar. Não é possível que em 513 deputados não tenha pelo menos um terço de gente lá com caráter, certo? Honesto, não é possível. Então ele vai ter que procurar esses, se associar com eles. Por quê? Porque mudanças, colocação, às vezes de um adendo, de uma palavra numa lei dessa que muda a interpretação, isso pode se resolver, às vezes, em comissão com 8, 10 deputados, não precisa ir para o plenário. Para o plenário só vota os 513 situações que precisa haver mudança na Constituição. A mudança infraconstitucional e nas leis ordinárias não precisa. Isso se decide em comissão de deputados. Eu falei aí em vários vídeos. Em comissão de deputados lá eu consegui regulamentar a profissão dos detetives particulares, que eles eram ninguém. Era um estranho no ninho da sociedade brasileira,
e são muito procurados nos seus serviços. E eu consegui regulamentar, conversando o quê? Em comissão de 7, 8 deputados. A lei dos detetives particulares foi aprovada por uma comissão de 8 deputados, que no dia faltou 3, só 5 votaram. E aí um votou contra, porque é uma combinação entre eles, né? Vota um contra para não parecer que foi combinado, entendeu? Mas e daí? Teve o trabalho mesmo em cada deputado. E o que gera isso para mim? Para mim gera um trabalho imenso, porque eu já não sou jovem, certo? Agora eu dei uma disfarçada aqui, de preto, tal, castanho. Mas aqui denuncia, como eu não gosto de fazer barba, não vou fazer nunca mais, apenas aparar. Eu não posso ficar, porque um deputado lá para te atender, ele te recebe no gabinete e tal. Ele fala, ô doutor, eu vou votar, mas resolve o problema do filho da minha empregada que foi preso lá em Pernambuco. Ele fica te pedindo as coisas. Ainda que ele te dê carro, te dê avião, te dê tudo para você resolver, é trabalho. Para quê? Para depois ele votar num interesse seu. Eu pedi aí várias vezes colaboração. Gente, viver em Brasília, vivendo, se você conseguir achar uma espelunca lá, você não vive com menos de 150, 200 reais por dia. Mas a base lá para se viver é uns 300 por dia. Entendeu? Ninguém apareceu para bancar. Eu vou fazer em relação às testemunhas de Jeová por motivos meus. Motivos meus, que eu tive a minha família destroçada dentro dessa seita satânica. E todos esses filhotes aí, dissidentes dela, são iguais. Eles trazem tudo que eles captaram lá de dentro, eles trazem aqui para fora. Certo? São repugnantes esses caras. Esses caras são vis, abjetos, não tem nem classificação para dizer. Eles vêm falar do lixo, só que eles trazem todo o lixo de lá, inclusive o sistema de coação em cima das pessoas, eles trazem lá de dentro. Entendeu? Então, o que resolve? O que resolve, deputado? O que resolve, advogado? Você está falando, falou, tá, nós não temos o que fazer. O que resolve são mudanças na lei. A chance é esse governo Bolsonaro, mas já se vê aí pelo tanto que no Brasil se consegue envenenar, certo? Que ele não se reelege não, e não sei se até 2022 ele vai conseguir. Era a chance, cara. Se perder a chance de mudar, vocês estão vendo o que ele está enfrentando, o Bolsonaro. É ele e Deus, cara. Não tem mais ninguém do lado dele. Até ministros dele lá, pelo jeito que se comportam nas reuniões, parece que, sabe, não é comigo. Parece que é isso a postura. Entendeu? Então, o ideal é um trabalho de formiguinha nas comissões dos deputados. Aí coloca um adendo nessa lei que não tenha saída, que seja taxativo. A prática de desassociar uma pessoa, ou seja, qual for o termo de uma entidade religiosa, não pode originar nessa pessoa danos. Não pode. Não pode ser praticado contra essas pessoas crimes. Porque o fato de eu não te cumprimentar quando você me cumprimenta, isso pode ser classificado como uma injúria. Entenderam? Quer dizer, já está na lei. Mas como a lei dá interpretações para várias situações, os advogados vão tirando seus clientes. Por que isso? Por que eles conseguem? Porque no crime, nas ações criminosas, gente, é preciso certeza para a condenação.
Você não pode condenar. Um juiz, na verdade, não poderia condenar, ainda que ele tivesse convicção de que aquele acusado merece ser condenado, ele não poderia condenar se ele tivesse 99% de certeza que o indivíduo cometeu o crime. Teria que ser 100%. Porque senão os advogados vêm com o velho princípio do direito indúbio para o réu. Indúbio quer dizer o quê? Na dúvida, absolve-se o réu. Então, o advogado daquele criminoso que ele sabe que cometeu, o que ele faz no processo? Ele semeia a dúvida. É isso que ele faz. Ele semeia a dúvida. Ele planta a dúvida. Ele semeia para deixar o juiz ou os juízes perplexos. Será que é? Será que não é? Na dúvida, absolve. Por quê? Porque eles usam de um velho jargão que, se você for analisar friamente, é muito correto. É melhor um culpado solto do que um inocente na cadeia. E com isso daí, favorece toda a nossa brasilidade. Então eu quis comentar isso com vocês, que a associação com base nisso é Lero. Você quer continuar aí? Quer se associar? Você ama? Você até financia? Continue. Você está enxugando o gelo. Tá? A não ser que tenha mudanças constitucionais. Porque se tiver, eu já tenho uma fila de situações para contar a torre. Ah, você acha que é inércia? Então você faz o seguinte, entra no site aí da Abravipre, acho que é essa sigla, .com ou .org.br, que é do Sebastião lá do Ceará. Você vai ver todos os processos que o Sebastião moveu contra a torre, um homem abnegado, certo? Moveu contra a torre e perdeu todos. Todos ele perdeu. 5 ou 6 processos. Mas o Sebastião, na minha maneira de ver, ele focou apenas num fato, a desassociação, porque ele não concordava que ele publicava ensinamento das testemunhas de Jeová nas colunas dos jornais, lá do Ceará, pagando do bolso dele, e os anciões vieram e falaram, não, aqui só quem fala é os 8 do corpo governante, tá? Você não pode falar em jornal. Ah, mas o que eu estou falando é da doutrina, mesmo sendo da doutrina, mesmo estando 100% que você escreve lá, que a gente vê que está. Não pode. Ele continuou, foi desassociado. Então, qual é a briga dele? A briga dele é em relação à desassociação. Eu cheguei a essa conclusão. Ao ostracismo da desassociação e a forma por que ele foi associado. Porque em todo o mais ele concorda com a seita. Ele concorda que é mesmo a única de Deus, tá, e aquela baboseira toda que vocês já sabem. Entendeu? Ele só... O que ele quer, na verdade, é que a sociedade chegue para ele e fale assim, ó, nós erramos, nós vamos tornar sem efeito a sua desassociação e você volta aqui para dentro e vai ser ancião. Ele voltaria de braços abertos, porque ele acha a religião toda certa. Da onde eu tirei essa conclusão? Porque ele não combate as outras coisas. Eu já até tentei falar com ele, escrevendo sobre as outras coisas, ele silencia. Se ele silenciou é porque ele não concorda, ele concorda que o que aprende lá é o que está correto. Ele só não acha, ele acha injusto essa desassociação dele, é só isso. Se ele tivesse a coisa, se fosse feito, como que diz, uma revisão disso aí, se tornasse sem efeito essa desassociação dele, não, ele ia abraçar de braços abertos. E eu acho que tem muitas incongruências, muitas discrepâncias, muitas coisas absurdas, inclusive, tá, gente? Só um momento aqui.
Deixa eu tentar ver se eu localizo aqui o vídeo que nós estamos fazendo. Então, em síntese é isso aí. Aí o sujeito cria uma associação que inclusive está gerando o quê? Atropelos aí no sistema bancário, tal a fila de pessoas para fazerem depósitos. Tal Eu diria para vocês, tem alguma coisa de errado nisso, arrecadar? Não, não tem. Não tem. Não tem nada de errado. Porém, sobre os fundamentos que está se colocando, de enquadrar a torre, de fazer a torre mudar as questões de desassociação, eles vão ter que mudar de outras religiões, porque todas as religiões têm o expurgo de fiéis, não com esse nome de desassociação, desligamentos, tem nomes diversos, né? Eles, como quiseram ser diferente, eles criaram a expressão desassociação, que é ilógica, porque eu só posso ser desassociado de algo que eu fui, um dia eu compareci para me associar. Tá bom? Então, gente, eu ia pedir o seguinte para vocês. Divulguem, se inscrevam aí no novo canal, se inscrevam aqui nesse mesmo, enfim. Nós vamos estar possivelmente fazendo mais lives ao vivo, pelo menos todos os domingos, assim, eu vou ter um compromisso. Agora, quem é contrário a isso, eles se mancomunam, eles lançam live no mesmo horário, enfim, eles procuram conturbar. Quando você olha aqui, não tem nem 50 pessoas, certo? Assistindo, quer dizer, realmente a gente chega à conclusão de que o pessoal está interessado em ser enganado, porque a live dos outros aí que a gente vê, tem que ficar 100 pessoas ali comentando, etc. Entendeu? Mas isso não é motivo para desanimar. Como eu disse para vocês, é o seguinte: trabalhar nas comissões, eu vou trabalhar ainda que com o meu bolso, não tem problema. Só que o que vai demorar 10 anos, poderia demorar 1 ou 2, se houvesse o apoio, tá, financeiro para se manter lá em Brasília. E conseguir isso daí, conseguir a boa vontade dos deputados, mas trabalhar com uma comissão de 8, 10, 12 deputados. Tem muitas comissões e outras podem ser criadas até por sugestão das pessoas, dos advogados, podem ser criadas lá na Câmara dos Deputados, que é onde tudo se inicia. Tá? Eu nem digo Senado, porque embora o Senado também é consultado, mas o que passa pela Câmara, se tiver uma aprovação maciça, obviamente o Senado não se envolve, entendeu? E há coisas que simplesmente na Câmara se decide. E o Senado, se necessário em alguns casos, ele até ratifica aquela decisão. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, se dispõe aí. Não sei se eu fui claro, pode ser que alguma coisa passou despercebido e eu não tenha falado para vocês, mas basicamente é isso, tá?
O que se tem que fazer no Brasil é isso. É ir lá e acrescentar artigos nessa lei de preconceitos que já existe. Entendeu? Quanto a todas as outras gamas de direito que o advogado espertamente citou aí do artigo 1 ao 5º da Constituição, dizendo, já é seu direito, está na Constituição, é seu direito, você tem. Então é o seguinte, entra com mandado de injunção, se para aquele caso já estiver sendo apreciado, e pega a fila, tá? Fila quilométrica. Você não tem fórum privilegiado, não tem nada, então você vai ter que cair no juiz comum aí para fazer isso. Entendeu? Então, pessoal, eu vou estar, na verdade, procurando entrar todo domingo, alguns dias da semana aí, talvez. Eu anuncio 1 ou 2 dias antes ao vivo, entendeu? Divulguem, se inscrevam no canal, instem outras pessoas a fazer isso, tá? Existiu um comentário aí que eu quero agora no fim falar com vocês, de um rapazinho que pode estar aparecendo aí, ele pode até estar bem intencionado, enfim. Só que ele veio atacar, eu estou falando porque ele me incluiu. Ele disse que o meu canal, e ele citou mais uns 4, 5 canais, recebem de R$5.000 no mínimo do YouTube. Certo? Então, eu queria falar para vocês, se algum de vocês conhece isso daí, como faz para receber, me ensina. Porque eu já tentei 3 vezes e 3 vezes o YouTube negou. Ele alegou que, embora eu tivesse mais de 1.000 inscritos, porque a exigência, viu, você que falou aí dos outros, que tem aí uns 30 inscritos, você precisa chegar a 1.000 para poder pedir. Então o YouTube ele respondeu para mim o seguinte, embora tenha mais de 1.000 inscritos, para poder pedir a monetização do canal, o assunto que o senhor trata, não há empresários interessados em fazer comerciais no meio da sua apresentação. Portanto, não é o caso de te monetizar. Por quê? O empresário quer vender meia, quer vender chupeta, quer vender curso. Eu estou falando de religião, ou de doutrina religiosa, ou de enquadramento criminal das práticas das religiões. Ele já sabe, olha, ele já sabe que isso não tem público, isso é só fanático que está interessado. Quer dizer, eu vou fazer o meu comercial lá para quem é que vai comprar? Ninguém. Ele quer fazer o comercial dele onde ele vê que tenham muitos assistentes. Então tem alguns canais aí que pode ser que, embora falando de religião, recebam alguma coisa. Mas eu estou para te dizer, pelas respostas que eu tive do YouTube, que em se tratando de religião, porque eles querem vender, o que eles teriam que vender se a pessoa está falando de religião ou de doutrina religiosa? Não é o meu caso, viu? Você que citou o meu canal aí, eu não sou canal religioso, eu não debato a doutrina das testemunhas de Jeová. Eu sou advogado, eu debato os aspectos de violação constitucional, penal, extrapenal, certo? E de direitos humanos. Eu não debato religião. Quem debate religião são os outros canais aí, falando que isso ou aquilo que se faz na religião, que se fala, que se prega é certo ou errado. Não. Então você errou primeiro, porque não é o meu caso. Tá? O meu caso é jurídico e eu sou o único que vem aqui, pelo menos, que põe a cara, né? Porque os outros aí nem pôr a cara não põem, que fala esses absurdos que eu comentei no vídeo inteiro aqui. Então vejam bem, se você souber me ensina, tá?
Eu tentei 3 vezes receber dinheiro do YouTube. Como seria bom se o YouTube me desse uns 5.000 reais por mês? Nossa, eu ia poder até ficar definitivamente ali em Brasília, tá? Mas as 3 vezes que eu tentei, o YouTube disse: o que você fala não interessa para os empresários. O empresário quer vender coisas. E no assunto que você fala, interpretações jurídicas, quem poderia se interessar aí disso daí seria o quê? Um ou outro estudante de direito nessa área, ou então alguém interessado em vender Bíblia, vender livros, como fazem aí, esses outros que fazem aí, entendeu? Que vende livros aí. Tem canais aí que faz isso, você sabe, entendeu? Então, gente, se você vê que lá nesses canais, na hora que o sujeito faz uma live, tem aí 100 pessoas participando, faz possível para acontecer isso aqui nesse também, entendeu? Porque o dia que isso começar a se punir nesse país, que a gente conseguir fazer a lei lá ser apreciada, ser mudada, entendeu? Aí vai aparecer gente. Porque na hora de comer o bolo aparece, mas na hora de contribuir para a feitura do bolo, é isso aqui, ó, meia dúzia de pessoas assistindo. Entendeu? Que cada um aí que está assistindo tem um valor inestimável, né? Tem um valor inestimável. Esses realmente merecem chegar a um fim. Mas a maioria o que quer? Pegar carona. E por que os canais lá dá aparição, dá visualização, dá um monte de coisa? Obviamente porque fica debatendo fofocas, coisa interna de religião. O sujeito pegou lá, era estudo de sentinela, ele criou um outro método de prisão mental. O sujeito, quando é levado a isso, ele fica, entendeu? Como biblicamente a gente vê o exemplo de Balaão, né? Balaão estava tão bitolado, tão doido, que não tendo outro meio de Deus se comunicar com ele, usou o quê? Uma mula, tá? Até aí tudo bem, não é esse fato que eu estou comentando. Eu estou comentando o fato dele responder para a mula e não se dar conta de que estava falando com uma mula e que a mula estava falando com ele. É isso aí que esses indivíduos fazem, e quem gosta de blá 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 e papo furado, fica aí. Eu nem quero essa gente aqui no meu canal, tá bom? Eu quero gente que queira resolver